Primeiro ano, bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem, né? Usando máscara, se cuidando, que é essencial, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo. Beleza, galera? Então hoje, né? A gente vai estudar sobre o espaço urbano do Brasil, página 658, tá? Aula passada a gente viu o espaço urbano, né? De uma forma geral. E hoje a gente vai ver especificamente como se deu o processo de urbanização no nosso território, tá? É, aí já na 659 a gente vai começar a ver isso, quando falamos desse processo no nosso país, a gente tem que identificar um outro fenômeno, né, aliado ao fenômeno da urbanização. Como eu falei no capítulo da aula passada, urbanização e industrialização são fenômenos interrelacionados, né? Um puxa o outro, um está interligado ao outro, né? A, a forma, então, como se deu essa urbanização no Brasil está diretamente ligada a esse fenômeno. A partir do momento que o nosso país ele passa a priorizar o processo de industrialização, a gente vai ver o início, né, do processo de urbanização aliado ao primeiro. Né? A industrialização brasileira, a gente pode falar, né, ela tem seu início lá em meados do século XIX, mas ainda muito tímida. Né? A gente costuma destacar como incipiente, né? Ainda tinha um número não tão significativo. E por que isso? Né? Do século XIX até 1930, a indústria não evoluiu. Nosso país ele era baseado, ou a nossa, né, melhor dizendo, a nossa economia, ela era baseada na agroexportação. Né? Desde ali de meados, desculpa, desde o início do século XIX, a gente já tinha o processo, né, do cultivo do café, e que se estendeu até o início da década de 30, na verdade até 29, né, como a mais importante atividade econômica do país. Então, com esse viés, né, econômico para o agrário e também um pensamento do governo, né, de continuar a facilitando ou dando vantagens para esses grandes latifundiários da agroexportação, o processo industrial ele acabou sendo deixado de lado. Só que em 29, nós tivemos nos Estados Unidos a crise, né, quebrou a Bolsa de Nova York, o mundo inteiro entrou em crise. Né? Estados Unidos foi o primeiro país, mas não só ele, a Europa, na realidade todo o mundo. Né? Sofreram aqueles que produziam industrializados, né, e exportavam esses produtos, como também sofreu países, como era o caso do Brasil, que eram agroexportadores. Porque eram esses países que economicamente, né, tinham um maior poder econômico e estavam atrelados à indústria, eram os principais compradores do nosso café, principalmente a Europa, né, a Europa Ocidental. Então, a partir da crise, houve uma queda muito brusca dessas exportações de café. Uh, o que antes era a principal atividade econômica do país se torna algo muito frágil, né? E sem compradores, o mais importante é isso. E que a partir dessa grande crise, o que se viu, ou a conclusão que se chegou, era que devia-se investir, né, no processo industrial, já que o café ele não apresentava mais aquela mesma força, né, de venda. E um outro fator preponderante, com a crise de 29 e aliado, né, também a um período anterior, que foi a Primeira Guerra Mundial, o Brasil já vinha sofrendo com sérios problemas de importação de produtos industrializados. Então, a Primeira Guerra, aliada à, à crise de 29, resultou num processo de industrialização no Brasil. Tá?
processo que ocorre de maneira acelerada nessa década de 30, é paralisado no final da década devido à Segunda Guerra Mundial, certo? A Segunda Guerra Mundial ela só termina em 45 e a gente volta, né, a ter uma normalidade das relações econômicas só a partir da década de 50, onde as grandes indústrias passam a se expandir por todo o mundo e chegam a países como o Brasil, né? Essa chegada ao Brasil possibilitou, né, ao país se modernizar, né, se urbanizar. É claro, professor, mas e São Paulo, Rio de Janeiro já não existe? Sim, eram cidades em processo de urbanização, até porque, né, a Rio de Janeiro era a capital, São Paulo era a cidade que estava atrelada à economia cafeeira, né, recebeu uma série de investimentos. A cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, segunda metade do século XIX ainda era uma vila, né? Ela se torna uma cidade a partir do início do século XX. E a partir da década de 30, com a intensificação da industrialização no país, né, a formação do seu parque industrial, as cidades brasileiras passaram a se urbanizar. Num primeiro momento, São Paulo, Rio de Janeiro e depois as principais capitais litorâneas, tá? Esse processo evidenciou, né, um grave problema, principalmente para a economia do país, porque a gente tinha a maior concentração dos investimentos no processo urbano em São Paulo e Rio. As demais cidades, né, ficavam com a menor fatia de investimento por parte do governo e, pior ainda, né, eita, vazilei aqui. A economia do país, dei só uma vacilada, gente, não tem problema não. A economia do país, ela não era, claro, né, as regiões econômicas, para ficar mais fácil, região sul, norte, sudeste, centro-oeste, nordeste, não havia uma interligação econômica. E aí a falta dessa interligação econômica fazia com que o país vivesse num arquipélago econômico. As regiões mais próximas ou que apresentassem, né, vias de interligação mantinham ali relações econômicas, tá? Mas nesse primeiro momento aí do histórico de urbanização, cabe salientarmos, né, que até principalmente, né, ou melhor dizendo, durante quase todo o século XX, a maior parte dos investimentos se concentraram em São Paulo e Rio, são as cidades mais modernas, né, que apresentam o maior grau de desenvolvimento. E posteriormente, assim como o país foi crescendo economicamente, demais cidades, né, ou principalmente as demais capitais do país, passaram a se desenvolver, né, ou passaram a ter essa urbanização acelerada. O mesmo aconteceu também com São Paulo e Rio de Janeiro. Essa urbanização acelerada resultou numa grande desordem do meio urbano brasileiro. Não só cidades como Rio de Janeiro ou cidades planejadas, como é o caso de Brasília, sofrem hoje com sérios problemas urbanos, falta de moradia, aumento da violência, congestionamento, uh, gentrificação, que a gente. Eu tô dando mole de novo, meu Deus do céu, gente. Gentrificação, todos esses foram problemas ou são problemas específicos das grandes cidades brasileiras. Elas apresentaram alto grau de atração populacional, então estimulou o êxodo rural, né, principalmente ali a parte mais forte, né, a partir da década de 50, e a partir dos anos 70, esse êxodo provocou uma mudança no perfil populacional, onde antes nós tínhamos uma população, ou maior parte da população no meio rural, a partir dos anos 70, com a expansão da indústria, expansão da urbanização,
a maior parte da população brasileira estava no meio urbano, né? Algo ali em torno de 55%. Hoje a gente já ultrapassou os 80%, há uma estimativa, né, que no ano de 2020 chegaremos a 90% da população brasileira nos meios urbanos. A questão da pandemia vai atrasar, né, essas pesquisas em torno da urbanização brasileira, mas é uma tendência muito forte, né, desse alto grau de população no meio urbano. Ainda mais porque no final do século XX, deixa eu passar já logo aqui para 660. No final do século XX, a, como é, aí mais uma vez a indústria vai aparecer, tá, gente? Se intensifica no país o processo de desconcentração industrial, onde as grandes, né, filiais das multinacionais instaladas do país passam a buscar cidades de médio, até mesmo de pequeno porte no interior, onde a qualidade de vida é muito superior em relação às grandes cidades. Essas cidades que vêm, né, do interior, que vêm recebendo essas indústrias, já apresentam infraestrutura urbana, porque o meio rural brasileiro, né, ele vem avançando e muito com relação à modernidade, principalmente se a gente pegar o centro-sul do Brasil, né, que pega centro-oeste, sudeste e sul. São regiões que a prática agropecuária é extremamente moderna e demanda uma infraestrutura urbana. Além dessas cidades, né, de médio e pequeno porte no centro-sul, as capitais nordestinas, né, se tornaram também uma área de atração populacional, porque iniciaram uma guerra fiscal para atrair essas indústrias. Com a chegada dessas indústrias, principalmente Ceará, Pernambuco, Bahia, a gente viu uma nova mudança no perfil populacional, principalmente em relação à migração, né? Sempre predominou, ou com uma larga vantagem, a migração rural-urbana, né? Principalmente saindo, né, de áreas do interior do Nordeste, até mesmo das áreas litorâneas, para aqui para o centro-sul, principalmente sudeste. Mas no final dos anos 90, com essa instalação de indústrias na Bahia, Pernambuco e Ceará, isso fez com que ocorresse a migração de retorno, que é um movimento populacional de nordestinos que vieram há alguns anos aqui para o Centro-Sul, não alcançaram a qualidade de vida esperada e agora, com novas oportunidades de emprego, melhores salários, né, melhores condições de vida no Nordeste, essa população tem migrado, né, novamente para sua região de origem, tá? Então, hoje no Brasil, a gente vê um processo, tá, que impulsiona ou vem impulsionando uma redução da população urbana nas grandes cidades, né, nas metrópoles, porque se tornaram caras, violentas, congestionadas, apresenta problemas, né, ambientais, de saneamento, falta d'água. Então isso faz com que a população busque, né, uma qualidade de vida superior ao que encontra nas grandes metrópoles, tá? Depois, seguindo aí na 660, a gente tem a rede urbana brasileira, tá? Essa rede urbana, claro, como o próprio nome diz, né, ela é formada pelo conjunto de cidades, né, que estão dentro do nosso território. Atualmente, a gente tem mais de 5.500, a gente tem mais não, a gente tem 5.570 municípios, né, são 5.570 cidades. A grande maioria delas, né, acabam não tendo uma força, né, econômica para se manter. É um grave problema, né, da urbanização brasileira, a partir, né, da Constituição de 88, a gente teve. Meu Deus, deixei de novo. A gente teve um acréscimo muito grande
de surgimento de cidades, né? Entre 88 até o início de até 2001. A partir de 2001 foram criadas leis, principalmente a de responsabilidade fiscal, que acabou travando, né, esses pedidos de criação de novas cidades. E a lei principalmente foi criada pela questão que eu apontei, né? São milhares de municípios onde a maior parte não tem força econômica para se manter. E aí o governo federal, o governo estadual, acaba sendo obrigado, né, a dar um suporte financeiro para que essas cidades se mantenham, e principalmente o nível estadual faz com que as cidades dentro desse estado, essas cidades que não se mantenham, provoquem uma saída em busca de trabalho, educação e saúde da sua população para cidades mais desenvolvidas, né? E acaba criando ali um inchaço nessas cidades que apresentam um maior desenvolvimento, né? Outro fator que a gente deve abordar aqui, olhando aqui o mapa, a gente tem, né, a América do Sul quase como um todo, mas pega principalmente o Brasil. Percebam que a maior densidade urbana fica na região que eu apontei como Centro-Sul. Deixa eu fazer um arco aqui para vocês identificarem, tá? Regiões, deixa eu mudar a cor para não ficar muito doido, ó. Região litorânea, tá? E principalmente, vou botar em vermelho, área central e região norte, um grande vazio urbano, né? Então a nossa rede urbana, ela é bastante complexa, né? Nas regiões litorâneas e no chamado Centro-Sul. Centro-Oeste, interior do Nordeste, região Norte, a gente apresenta um grave vazio urbano, né? E claro, é consequência da concentração, né, de investimentos para o desenvolvimento urbano no Sudeste e também no Centro-Sul, tá? Todos esses problemas, né, gerados no meio urbano, eu adiantei até ali na página anterior, né, como eu estava falando do histórico. Então, aqui no Brasil, as capitais litorâneas, né, vão apresentar inchaço, principalmente mais aqui para o Centro-Sul, né? Grande inchaço urbano, problema de moradia, saneamento básico, segregação socioespacial, né? Gentrificação, são os problemas mais comuns que nós vamos encontrar no território, né, brasileiro e, claro, nas áreas urbanas, ok? Seguindo, página 661, nós vamos ver aí a hierarquia urbana, tá? Nada mais é do que um sistema, né, para você classificar o grau de influência das cidades, tá? No Brasil, nós tivemos um esquema clássico até ali o final do século XX, onde nós tínhamos as vilas, que é um, né, pequeno povoado, uma cidade local, município, né, cidade pequena, centro regional, já uma cidade de médio a grande porte dentro de uma região, metrópole regional, né, a gente pegar principalmente as capitais, né, nordestinas, da região norte, todas essas são metrópoles regionais, são cidades importantes para cada região. E as metrópoles nacionais, né, nós só temos duas. Na realidade é São Paulo e Rio de Janeiro. Né? São Paulo com um grau mais elevado de importância e influência, e logo depois vem o Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro também são classificados como cidades globais, né? Tem um grau de influência internacional. Essa classificação, seguindo também a metrópole nacional, São Paulo com um grau de influência, né, superior ao do Rio de Janeiro. A partir do século XXI, o esquema clássico ele é substituído por o esquema moderno, né, ou o esquema atual. Tá? Nesse esquema atual, o que a gente percebe logo de cara? No esquema clássico, uma vila necessitava da cidade local
para que essa cidade local, né, chegasse até o centro regional e trazer ali as necessidades, né, ou investimentos necessários para a manutenção dessa vila, né? Então, por exemplo, você pega. Deixa eu pegar aqui uma cidade. Região dos Lagos, tá? Maricá é um município, ok? E o município de Maricá, ele tem o distrito de Ponta Negra. É uma área, né, povoada, né, mas que não é considerada uma cidade, ela está ligada ao governo de Maricá, ao governo municipal de Maricá. Quando Ponta Negra, Deus do céu, de novo. Quando Ponta Negra necessita de investimentos, ela recorre, ou melhor dizendo, ela recorre, né, diretamente a Maricá. Então, num esquema, né, de hierarquia urbana clássico, esse era o caminho que Ponta Negra buscava ali, no caso, os vereadores, né, desse distrito. Hoje, isso não é mais necessário. Com os avanços do sistema informacional, telecomunicações e transportes, a, a ligação, né, entre as grandes cidades, grandes regiões, ela foi muito facilitada. Por isso, o esquema atual, ele, né, pega ainda parte do esquema clássico e adiciona, né, o item que traz essa modernidade, que é a metrópole global. Como eu já adiantei no esquema anterior, metrópole global, no caso do Brasil, São Paulo, né, e Rio de Janeiro, tá? Que hoje podem se conectar de forma direta com qualquer metrópole nacional, regional, centro-regional ou até mesmo as pequenas vilas, tá? Isso, claro, trouxe o maior benefício para as regiões urbanizadas de menor porte, né? Dá um acesso a recursos, a investimentos, a chegada, né, de infraestrutura, crescimento econômico a partir, né, dessas vias de comunicação que foram desenvolvidas, tá? Ainda dentro da hierarquia urbana, cabe salientarmos também um novo esquema da nossa hierarquia, tá? Então nós tínhamos vila, cidade local, centro regional, metrópole regional e nacional. Hoje nós temos grande metrópole nacional, que é São Paulo, tá? Por que grande metrópole nacional? São Paulo ela é chamada de macrometrópole. A região metropolitana de São Paulo se conecta, né, de forma muito intensa com a metrópole da Baixada Santista e as metrópoles do interior, né, Ribeirão Preto e Campinas, Ribeirão Preto e Campinas. Isso faz com que ocorra uma grande mancha urbana, né, uma grande metrópole dentro do território paulista, tá? Então, além da grande metrópole nacional que é São Paulo, nós temos a metrópole ou metrópoles nacionais, aí pega Rio de Janeiro, né, Brasília, como as metrópoles nacionais, metrópoles normais, né, e principalmente as cidades, ou melhor, as capitais, as demais capitais do país, capitais regionais, tá? Além, né, da capital de alguns estados que não estão na região litorânea, cidades no interior da região sudeste e sul também são classificadas como capitais regionais. Centro subregional, né, o grau de influência inferior a essa capital regional, e centro de zona, que eram, né, desculpa, as vilas, beleza? Fechamos aqui a 661. Chegamos na 662 com os problemas urbanos, tá? Como eu falei lá na introdução, né, no histórico da urbanização, é um país onde o processo de urbanização
ocorreu de forma acelerada e desordenada, claro, né, que vai resultar em problemas dentro das áreas urbanizadas do país. O primeiro a identificado é a falta de moradia. Essa falta de moradia ela é muito mais visível nos grandes centros urbanos, né? A gente tem hoje mais de 7 milhões de pessoas sem casas, tá? O segundo problema, e está até interligado com a falta de moradia, são os aglomerados subnormais, tá? Isso aí é uma definição dada pela ONU, as comunidades carentes ou favelas, tá? É, esses os aglomerados, né, subnormais do país concentram aí 23%, tá, da população das áreas urbanas, são mais de 11 milhões de pessoas, tá? E claro, essas aglomerações vão ocorrer em áreas, né, irregulares, muitas das vezes que trazem, né, um sério risco de vida à população que está ali ocupando, mas claro, né, por falta de opção, a falta de moradia faz com que essas áreas, né, esses espaços abertos, se tornem áreas propícias, né, à ocupação. É o grande problema. E aí dentro ainda, né, da problemática, a gente tem a violência atrelada, né, infelizmente. Não é característico dos aglomerados, a violência está em todo canto, né? Tá no apartamento, na cobertura da Zona Sul ou dentro de qualquer favela na Zona Norte ou Zona Oeste do Rio, né? A questão da violência, ela não é específica de áreas carentes ou de áreas mais ricas. Infelizmente, é algo que acontece dentro da nossa sociedade. Mas é um dos problemas, né, urbanos, é um dos problemas urbanos que acaba culminando com uma intensificação dessa problemática urbana, tá? O outro problema identificado, que é a especulação imobiliária, de certa forma ela também está interligada com a aglomeração subnormal, porque a especulação é o simples fato de você começar a comprar imóveis, né? Você vai comprando, comprando, e essa especulação tem como objetivo valorizar esse imóvel. E aí entra um outro problema, né, junto com essa especulação, que é a gentrificação. Então, né, na aula passada até eu expliquei. Imagina uma área carente aqui da nossa cidade e você quer torná-la uma área mais desenvolvida. Só que o objetivo de torná-la mais desenvolvida é aumentar o custo de vida daquela região. No processo de gentrificação, essas mudanças vão ocorrendo, o custo de vida da região se torna extremamente elevado, a população carente que ali reside fica sufocada. E aí é obrigada a se mudar para uma outra área, já que ali, onde sempre viveu agora, passou por um processo, desculpa, gente, um processo de valorização que impede, né, a sua permanência nesse local, tá? Quarto problema, vou aumentar um pouquinho, que tá pequenininho, né? É a falta de saneamento básico, tá? Aqui, ó, só pra gente ter, eu não tinha nem visto isso. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade com metro quadrado mais caro da América Latina, tá? Pode chegar a 4.079 dólares o metro quadrado. Essa área em específico, ou desculpa, específico não, né? Em específico, fica no bairro do Leblon, região ali conhecida como Alto Leblon, ou Jardim Pernambuco, né? Você só tem ali milionários vivendo nessa área que acaba contribuindo para esse aumento, né, do metro quadrado naquela região, tá ok? Então, seguindo aí a falta de saneamento básico, né, se as cidades cresceram desordenadas e aceleradas, não houve o tempo para a ampliação do sistema de saneamento e até mesmo distribuição de água, tá? Essa falta de saneamento, ela persiste,
né? Ah, professor, mas foi lá atrás, né? Sim, foi lá atrás. Mas até hoje, a problemática de saneamento básico é muito grande no nosso país, né? E assim, é desnecessário, claro, porque nós temos os recursos para fazer essas obras de esgotamento, mas infelizmente, pensando pelo lado político, são obras que não são vistas, isso na cabeça do político, né? A tubulação vai ficar embaixo da terra. Então ele quer fazer algo que apareça para toda a população. Então constrói espaços públicos, né, rodovias, pontes e parques, né? E a questão do saneamento foi sendo deixada de lado ao longo das décadas, né? Então você tem. E aí imagina, se aqui no Rio de Janeiro ou São Paulo, pegar essas duas que são, né, as que sempre concentraram maior investimento para a urbanização, tem sérios problemas de saneamento básico, imagina a região norte, né? E mesmo essas cidades apresentando um sistema de saneamento básico, se comparado com o restante do país elevado, ainda assim permanece poluindo principalmente seus mananciais, né? Os recursos hídricos. Você vê todos os rios ou canais, né, da cidade do Rio de Janeiro ou também da cidade de São Paulo. São extremamente poluídos, né? São Paulo você tem ali o rio Tietê e Pinheiros. Aqui no Rio de Janeiro, né, mais próximo da gente, é ali o Faria Timbó, próximo ao Nova América e a linha amarela. Né? São rios, mas a aparência é quê? De um valão, de um esgoto a céu aberto. Por quê? Pela falta de ligações de instalação, desculpa, do saneamento básico, são feitas ligações de esgoto clandestinas, que ou são lançadas nos rios ou canais da cidade, ou mesmo dentro do sistema de escoamento das águas das chuvas, né? Das águas pluviais, o que também vai gerar uma poluição, né? E aí, onde que esses rios desembocam? Onde que as águas das chuvas, né, o sistema de águas pluviais vão desembocar? Nas praias, né, ou praias de mar aberto, ou mesmo na Baía de Guanabara. As nossas praias, visivelmente, o grau de a poluição, né, não é tão à mostra, mas muitas das vezes a condição da água está imprópria para o banho, né? Semanalmente a gente pode observar isso. E, infelizmente, a nossa Baía de Guanabara, né, é quase que um super esgoto, né, devido à imensa quantidade de esgotamento sanitário lançada nela sem nenhum tipo de tratamento. E isso influencia, por exemplo, em ordem econômica nossa. Diminui o turismo, o Porto do Rio, como essa carga, né, de lixo chega ali à Baía de Guanabara, você tem a redução da profundidade do porto, você necessita de uma profundidade. Pô, tô dando mole toda hora, gente, desculpa. Uma profundidade relativamente grande, né? E que a partir desse lançamento de esgoto e lixo nas águas acabam proporcionando essa perda. Fora, claro, né, não posso deixar de destacar aqui a perda da fauna e flora, principalmente ali da Baía de Guanabara. Vocês são mais novos, né, bem mais novos do que eu, não é que são mais novos, são bem mais novos. É, na idade de vocês, então a gente está falando aí um pouco mais de 20 anos atrás, né? Tô com 37, a gente ainda via boto, né? É tipo o golfinho, né? Boto na Baía de Guanabara. Algo que hoje já não ocorre mais. Os botos que aqui ficavam estão todos eles concentrados na Baía de Septiba, né? Que fica próximo. É uma baía mais limpa, né? E tem uma troca mais intensa de água e também um lançamento de esgoto muito inferior do que da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então isso é só um exemplo. As nossas praias, tinha um peixe que ficava na areia, um peixe, ó, um bicho na areia chamado tatuí, na beira da água. A gente costumava falar que era barata do mar. Você, qualquer praia
Na Zona Sul nem tanto, porque elas sempre foram bastante, né, movimentadas. Mas as praias da Barra até lá o final, né, Grumari, sentava ali na beira da água, via ali uns pontinhos, metia, dava uma cavadinha, já saía 3, 4 tatuís na sua mão. Você hoje vai fazer isso, vai chegar no centro da Terra e infelizmente não vai encontrar, né, os tatuís, tá bom? Ainda ali informações, né, pelo saneamento básico, a gente tem 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto, né, 47,6% da população, e mais de 35 milhões de pessoas sem abastecimento de água tratada, né? Todos os dois, tanto a falta de abastecimento de água tratada e a falta de saneamento, são sérios problemas, podem trazer, desculpa, sérios problemas à saúde, né, da população brasileira. Tá ok? Só diminuir um pouquinho para não ficar tão grande. Mobilidade urbana, outro problema seríssimo, né, do nosso país. Há uma falta de, como houve uma falta de planejamento para o crescimento das cidades, consequentemente, as vias de transporte, né, ou vias de ligação das cidades não estão adaptadas ao tamanho, né, da população, ou a velocidade com que a população vai se expandindo nos meios urbanos. E aí a gente acaba enfrentando no dia a dia sérios problemas como engarrafamentos, ônibus lotados, assim como metrô, trem, BRT e o sistema de barcas, tá? Ah, nós temos aqui a gentrificação, eu já identifiquei, né? O problema da gentrificação junto à mobilidade ou à especulação imobiliária. Lixo urbano é um outro grave problema, devido a essa grande concentração de pessoas nas cidades. Consequentemente, o lixo ele é produzido de forma também acentuada e acelerada, tá? O grave problema no Brasil é que, em vez de termos, né, aterros sanitários, na realidade o que predomina são os lixões. Então, o lixão é uma área aberta, sem nenhum tipo de preparo para que o lixo seja ali depositado, né, descartado. Consequentemente, a gente vai ter ali processos, né, de impactos ambientais e problemas também de proliferação de doenças, né, e pragas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou falar tinha, né, porque agora a Conlurb se utiliza de aterros sanitários, mas a população no entorno ainda utiliza como lixão, né, que é o lixão de Gramacho. Fica em Caxias, ele está numa área de manguezal, então está próximo à Baía de Guanabara. Os manguezais, além de ajudar na purificação da água, é também uma região, né, muitas das vezes classificada como berçário marinho, né? E aí com o lançamento desse lixo, né, do chorume, que é aquele líquido a partir da decomposição da matéria orgânica do lixo, todos eles são lançados ali no manguezal de Gramacho, que consequentemente impacta na vida, né, não só da fauna, como também da flora daquela região, tá? Há um movimento mundial e aqui também dentro do Brasil para que ocorra a expansão desses aterros sanitários. Até como uma forma também da gente ter um outro caminho para produzir energia, né? Porque matéria orgânica em decomposição ela produz gases, né? Esses gases são altamente inflamáveis. A partir da queima desses gases, você pode obter a geração de energia elétrica. Então, por isso, a gente vem observando mais para a segunda metade da atual década, então desde, não segunda metade, mas desde o início, né, de 2011 para cá, um aumento no número de aterros sanitários no Brasil, o que ainda é insuficiente, tá? Você tem, ó, 90% das cidades brasileiras
com um sistema de coleta de lixo, tá? Mas de 90%, apenas 59% usam aterros adequados, que são os aterros sanitários, tá? Então, olha só, se a gente tem 5.570 cidades, 90% são 5.000 cidades. 5.000, metade de 5.000 são 2.500, tá? Mas são 59%, então algo em torno ali de 3.000 cidades. Eu sou ruim de matemática, mas, gente. 10% é 500. Então é isso mesmo. 3.000 cidades brasileiras não utilizam os aterros, e sim os lixões, que contribuem muito, né, para o aumento dos problemas urbanos. Lixo urbano, aqui. Enchentes e deslizamentos de terra. Tá? As enchentes estão muito interligadas ao processo, né, de falta de educação da população, que joga lixo pela cidade, entupindo bueiros, né, as redes de águas pluviais. Está relacionado à poluição dos rios, que carregam uma série, né, não só de esgoto, mas também de lixo. Às vezes jogam até carcaça de carro, né, dentro dos rios. E aí, com o comprometimento do escoamento das águas das chuvas, a consequência é a ocorrência de enchentes. Tá? Já os deslizamentos de terra, eles estão relacionados ao desmatamento, né? Muito desses desmatamentos ligados a aglomerações subnormais, né? A expansão, criação ou expansão de comunidades carentes ou favelas, né? O solo, para ele se manter estável, ele necessita das raízes, né? E não é a raiz de capim ou de plantinha, né, de pequeno porte. São raízes de árvores. Com o desmatamento, né, com a retirada dessas árvores, perde-se também as raízes que estavam ali segurando esse solo. Sem proteção do solo, né, ou manutenção dessa estabilidade, né, ou que traga essa estabilidade, quando ocorrem as chuvas, o solo vai encharcando, né, e em determinado momento ocorre, né, aquele grande deslizamento de terra, que infelizmente no nosso país vem causando, né, ao longo dos anos, um número elevado de mortes. Aqui no nosso livro a gente tem que, de 97 a 2017, portanto, em 20 anos, só na Grande São Paulo, então só na metrópole de São Paulo, 202 pessoas morreram com deslizamento de terras, tá? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, também, né, a gente vê essa ocorrência, né, que é aquela coisa, né? A população tem uma necessidade, que é a moradia, mas, né, infelizmente, ela está ali impactando no ambiente, o que pode resultar em graves problemas, até mesmo a morte, né, dessas populações, tá? É claro, o erro não é da população, e sim do governo, né? Se houvessem programas habitacionais, né, e fiscalização por parte, principalmente da prefeitura, que ela é responsável, né, pelo território das cidades, do município, não haveriam esses aglomeramentos, esses aglomerados subnormais. Portanto, né, a questão de deslizamento de terra não ocorreria. Sem políticas habitacionais, consequentemente, áreas irregulares acabam sendo, né, ocupadas e, infelizmente, propiciando esses deslizamentos e mortes, tá? Grandes perdas, né? Para finalizar eu até me perdi, 663, tem a violência urbana, né? Esse problema é de ordem social, é de ordem pública, né? Pela falta de segurança existente na cidade,
tá? Então essa violência urbana ela tanto pode ser caracterizada como roubo, sequestro, né, o tráfico, agressões, né, na cidade, tá? E dentro dessa problemática da violência urbana, nós vamos ter dois grupos, a gente pode colocar assim, eu não gosto de separar ninguém, mas olhando a população brasileira, dois grupos que mais sofrem, né, que são as mulheres e a população negra, tá? As mulheres, você tem os assassinatos, infelizmente, com números extremamente elevados e continuam subindo, né? Os dados que nós temos aqui entre 18 e 19, ele cresceu 167%, tá? É algo bastante alarmante, né? Se teve 50, em 18, 19 teve quase 150. Só para ter uma noção, né? Além das mulheres, três grupos, né? Esquecendo também da questão da homofobia. Então as mulheres, os homossexuais, e aí o grupo como um todo, tá, gente? Sofrem, infelizmente, preconceito, e não só um preconceito, né, cultural, mas esse preconceito chega à agressão física, e infelizmente a gente registra aí uma morte por homofobia a cada 23 horas no Brasil. Em resumo, todo dia, pelo menos, uma pessoa homossexual é assassinada apenas pela sua, né, opção sexual, o que é outro absurdo sem tamanho, né, assim como as mulheres. E além disso, temos ainda a população negra, né, que é a que mais sofre. Isso está também relacionado a um conjunto de outros fatores. Primeiro, um preconceito enraizado na população, né? Infelizmente, a gente observa isso. Acho que a maior parte da população não gostaria de evidenciar, né, esse preconceito contra a população negra, até porque, né, somos miscigenados, ou a maior parte da população, são quase 50% da população de miscigenados, branco com negro, negro com branco, negro com índio, um branco com índio, uma mistura. Então, um país que tem essa miscigenação étnica, é complicado, né, você observar o racismo como a gente observa. Tem uma causa? Sim. Os séculos que nós tivemos de escravidão. Justifica existir o racismo? Claro que não. Graças a Deus, essa podridão da escravidão negra, né, acabou lá no século XIX, mas as atitudes da sociedade brasileira em relação à população negra muitas das vezes permaneceram, né? E que atitude? Observar como uma população inferior, né? Que é outro absurdo sem tamanho, né? Isso faz com que a ideia, né, estúpida de que a população negra é inferior ou está ligada à violência nos mostra, né, os números que nós temos aqui. Pessoas negras, de 7 a cada 10 assassinatos são de pessoas negras. Ah, professor, mas a população negra é a mais carente, consequentemente está mais próxima, né, da criminalidade. Opa, vamos parar por aí. Né? Isso não é justificativa, até porque nas comunidades não tem só população negra. Tem branco, negro, azul, amarelo, verde, tudo quanto é cor. Né? A questão, infelizmente, desses números tão elevados se dá, sim, por esse preconceito, né, estrutural que está, infelizmente, enraizado na sociedade brasileira. E que é um grande absurdo que eu vou falar, mas a gente às vezes constata, até mesmo negros tendo, né, uma atitude, né, de preconceito racial com outro negro, principalmente quando um dos dois tem um poder aquisitivo mais elevado.
É claro que isso não é uma regra, né? Eu estou pegando aqui exceções, né? E também não gosto de ficar identificando, né? Branco, negro é Brasil, é brasileiro, né? Então, quando eu falo dessas mortes, é claro, né? A gente evidencia porque tem um grupo sofrendo mais. Nós estamos falando de brasileiros, né? O que é muito triste, né? Vamos seguindo aí, gente. Página 664, já vamos fechar aí. Tem a questão da metropolização, tá? Temos hoje aí 52 regiões metropolitanas no Brasil. Essa... Eita, fugiu a palavra. Pô, lembrei. Essa concentração, ela se dá, né, principalmente, né, de regiões metropolitanas pelo avanço da industrialização, a modernização do campo, né, a chegada das agroindústrias, e aí a gente percebe um fenômeno das metrópoles do interior. Né? No nosso país, as principais metrópoles estão nas regiões litorâneas, tá? Mas desde o final do século XX, início do século XXI, a gente começou a ver a formação de metrópoles no interior, tá? E aí chegando a esse total de 52 regiões metropolitanas, tá? A gente tem ainda também, vamos lá, seguindo, gente. Dentro, né, do processo de metropolização, nós tivemos a formação da megalópole brasileira e também a megalópole da América do Sul, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O que é uma megalópole? Nada mais é do que a junção de duas ou mais regiões metropolitanas. Então, a megalópole São Paulo e Rio, ela apresenta uma expansão, né, intensa e faz com que a gente acabe observando uma grande mancha urbana aqui, ó. Pegar São Paulo, Rio de Janeiro, como se fosse uma única mancha urbana e que apresenta vias que promovem, né, a ligação entre essas duas metrópoles. Beleza? Para fechar, um processo que eu já citei lá também na introdução, que é a desmetropolização. Com o aumento da migração urbana, rural, então a saída dos grandes centros para o interior, você tem uma diminuição do crescimento das metrópoles e também, por consequência, né, com a diminuição do crescimento, você vai observar o crescimento de cidades médias e pequenas no interior, né, não só um crescimento na infraestrutura, mas também na quantidade de habitantes. Beleza? O nosso processo de desmetropolização, ele está ele marca, né? Ele é marcado seu início ao final do século XX e início do século XXI, né? Também com uma ligação ali com o processo de desconcentração industrial do mesmo período. Beleza, galera? Fechamos então aqui, né? Vocês façam aí os exercícios do livro e também da plataforma SAI, né? Lá do site. Qualquer coisa, é só me chamar aqui. Valeu, abraço.